Fala galera, estamos aqui para o nosso aulão, pessoal aí, ó, que vai ser avaliado pela banca, pelo Instituto Avaliar para a seleção, né, para professores temporários do Estado. Esse vídeo é para você. Nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. A parte 1 é português e depois eu faço a parte 2, conhecimentos pedagógicos, tá bom? Será o nosso aulão de véspera, a prova é amanhã. Amanhã, Deus já te abençoe, vai dar tudo certo. E eu quero ver aqui todos vocês aí arrasando, né, nessa prova maravilhosa, tá bom? Meus alunos aqui são todos aprovados, têm sucesso aí em concursos e seleções e estou aqui para te ajudar nesse grande desafio, tá bom? Então já vai se inscrevendo, deixando o like, compartilhando. Estamos chegando aos 6.000 inscritos e antes do Natal eu quero bater aí essa marca significativa, tá bom? Quero esse presente aí de vocês. 6.000 inscritos no YouTube e também segue o professor no novo Instagram, tá bom? Professor Leandro Oficial 10, tá bom? Tem um turma, gente, de português para todos os concursos. Tem um turma também só para professores e, graças a Deus, com muitas aprovações. E você pode ser o próximo. Olha a foto de Carlos, de Patrícia, de Francielma, de Jaqueline, de Daiane, de Corrêa de Luzia, de Paula, de Gilmara, né? E de tantos outros aí que já passaram por nós, né? E foram aprovados, tá bom? Vem fazer parte, gente, dessa galerinha show que estuda para concurso e passa aqui com o professor Leandro, tá bom? Aula acessível, material de qualidade, turma online, você não pode perder aí essa oportunidade. Lembrando, gente, que nesse mês a gente está com Black Friday, né? Você pagando 2 meses, você ganha o terceiro, tá bom? E em janeiro vamos ter um curso de férias e você fica sabendo de todas as informações aqui na descrição do vídeo, tá bom? A conversa está boa, mas vamos ao que interessa. Primeira questão. Toda prova, né, gente, em português vai vir com texto e você precisa analisar as figuras de linguagem, as funções da linguagem, se é compreensão, se é interpretação, se é conotação ou denotação. O direito natural é o direito dos homens. O direito natural é aquele que a natureza mesma determina a todos os homens. Educaste vossos filhos. Ele vos deve respeito com seu pai, reconhecimento com seu benfeitor. Tendes direito sobre a terra que cultivasse com vossas próprias mãos. O direito humano só pode ser fundado no direito à natureza e o grande princípio, o princípio universal de um outro, é em toda a terra. Não faças o que não gostaria que te fizessem, é bíblico, né? Contenta-te alguns noutras terras em afirmar, crê em mim, ou te odiarei, crê ou te farei todo o mal que eu puder. Monstro, não tens a minha religião, então não tens religião nenhuma. O direito à intolerância é, então, absurdo e bárbaro. É o direito dos tigres, sendo, no entanto, bem pior, pois os tigres só se dilaceram por comida e nós exterminamos por parágrafos. Olha aí, né? O texto é maravilhoso. Quando eu falo de conotação, estou falando de sentido figurado. Quando eu falo de denotação, o sentido real, né? Quando eu falo de figuras de linguagem, quando eu uso palavras para demonstrar outras coisas por meio da linguagem, né? Nós vamos falar daqui a pouco mais sobre as figuras de linguagem. Nós temos as funções da linguagem também, emotiva, poética, referencial, e se o texto pedir, nós vamos abordar aqui nessa aula, tá bom? De acordo com Voltaire, o direito natural é o direito dos homens. Caracteriza-se, A, pelo afastamento que mantém de valores morais ou de mérito. B, mantém entre eles um grau de tolerância recíproca altamente inspiradora. C, complementam-se acima de qualquer pressuposto de hierarquização ou precedência. D, inspira-se reciprocamente ao longo da história numa permanente relação dialética. Ligam-se pela absorção dos fundamentos da natureza pelos direitos humanos. Quando a gente lê um texto, né, a gente tem que entender a diferença de compreensão e interpretação. Compreensão é o que está no texto. Interpretação é o que pode se deduzir por meio do texto. Compreensão, segundo o texto, o autor sugere ainda, o autor narrador diz do texto que, o autor afirma que. Interpretação, depreende-se, infere-se, conclui-se do texto que. O texto permite deduzir que é possível subentender-se a partir do texto que. Então, nessa lógica, o nosso gabarito com certeza seria o quê? Letra D. Letra D, analisando a compreensão e a interpretação. Show de bola? Primeira questão, nós fomos de letra D. E aí, você acertou ou errou? Vá anotando aí e vamos aqui debatendo os assuntos que vai caindo nessa prova maravilhosa, que hoje é um aluno de véspera, tá bom?
Qual das alternativas abaixo contém somente gêneros textuais? Nós sabemos que existe a tipologia, que eu digo que são as mães, e os gêneros que são filhos dessas mães. Então, letra A, romance, descrição, biografia. B, descrição, narração, dissertação. C, prescritivo, propaganda, receita culinária. D, contos, fábulas, exposição. D, letra E, seminário, injunção e declaração. Quando estamos falando de tipologia, né, gente, a gente está falando dos tipos narrativos, descritivos, argumentativos, explicativo ou expositivo, injuntivo ou instrucional, né? Muito bom, gente, essa colocação aqui para a gente poder até entender. Vou fazer aqui só um minuto. Show. Fala, galera, estamos aqui na revisão, ó, para o aulão de véspera, para a seleção para professor temporário do Estado, tá bom? Vem estudar comigo, estamos aqui resolvendo a segunda questão. Ele pergunta as tipologias e os gêneros. Tipologia é a mãe, os gêneros são os filhos dessa mãe. Então, onde é que a gente só encontra gêneros? Com certeza na letra gêneros não. Qual das alternativas contém somente gêneros textuais? A banca. Gente, no caso aqui a questão está anulada. Porque está dizendo que só tem gêneros textuais, romance, descrição, biografia. Perceptivo, propaganda, conto, fábula, exposição, seminário, então. Gente, 2 está anulada, viu? A banca aqui errou. Eu fui analisar agora, né? Fui até gravar o vídeo. Então, a 2 está anulada. Anulada. Vamos aí para a terceira, né? Só recapitular aqui minha fala. Então, no narrativo, gente, eu tenho a tipologia, eu tenho fábula, a piada, a novela. No descritivo, a tipologia, no gênero, eu tenho classificado, receita, culinária. No texto argumentativo, eu tenho a monografia, a redação, a dissertativa. No texto explicativo ou expositivo, eu tenho a conferência, livros didáticos, dicionários. Na tipologia injuntiva ou institucional, eu tenho a receita culinária, manual técnico, né? Então, a narração, conta a história. Descritivo, descreve. Argumentativo, expõe algo. Se ele expõe algo defendendo, argumentativo. Se ele só expõe expositivo, injuntivo, ensinando a fazer alguma coisa, tá bom? Então, segunda questão está anulada. Vamos para a terceira questão. Vamos aí para a terceira questão. Com o passar dos anos, nesse segmento texto, o verbo passa a ser substantivado, derivação imprópria. A frase abaixo em que aparece um outro vocábulo substantivado é: veja, traz uma reportagem sobre um aspecto fascinante do capitalismo americano. B, o segundo homem mais rico do mundo. C, mais pessoas doam projetos sociais do que votam em eleições. D, calcula-se que 89% dos americanos façam algum tipo de contribuição. E, restrições legais quase intransponíveis dificultam a doação individual. A gente fala de morfologia, a gente está falando de classe de palavras. Então, tem o substantivo, o adjetivo, o artigo, o advérbio, a conjunção, a interjeição, o numeral, a preposição, o pronome e o verbo. O substantivo nomeia, o adjetivo caracteriza, o advérbio intensifica, o artigo define, né? A conjunção liga orações, interjeições exprime sentimentos, numeral quantifica, preposição liga palavras, pronome substitui ou acompanha, verbo indica uma ação. Da morfologia parte da língua portuguesa a analisar a estrutura, o formato e a classificação das palavras. Show! Vamos entender agora aqui um contexto. Então, quando eu vejo aqui derivação imprópria, o que é a derivação imprópria? É quando uma palavra só muda de classe gramatical, ou pela presença do artigo, ou pela mudança de sentido. Ó. Cantar é verbo, mas quando eu digo o cantar dele é bonito, aí se transforma em substantivo pela presença do artigo. Monstro, vamos lá. Leandro, Leandro, deixa eu pegar aqui uma aula melhor, viu? Ó, animal é um substantivo, né? Que dá nome a algo.
Quando diga assim, ó, ele foi animal. Esse animal já deixa de ser um substantivo e ele se torna o quê? Um adjetivo, né? Ele se torna um adjetivo, né? Caracterizando, porque mudou de classe gramatical. Isso é o que nós chamamos de derivação imprópria. Veja é um verbo. Veja traz uma reportagem sobre um aspecto fascinante do capitalismo americano. Continua sendo... Não, perdão. Veja não é um verbo. Veja é uma revista. E continua sendo a revista. Substantivo. O segundo homem mais rico do mundo. O segundo homem. Segundo é numeral. Continua sendo numeral. Mais pessoas doam a projetos sociais. Mais é advérbio. Continua sendo advérbio. Calcula-se que 89% dos americanos façam algum tipo de contribuição. Façam é um verbo. Restrições legais quase intransponíveis dificultam a doação individual. Doação é um substantivo. Continua sendo substantivo. Age, então, nosso gabarito vai ser o quê? A letra B. Quer ver? Nosso gabarito vai ser a letra B, por quê? Porque segundo a numeral, pela presença do artigo, mudou a classe gramatical. Então, a terceira seria a letra B, porque o numeral se transformou em substantivo pela presença do artigo. Show de bola. Tá bom demais, né, a aula aqui? Muito bem. Vamos aí agora, gente, resolver aí uma questão do uso do porquê, que pode cair aí na sua prova e você não pode errar. Não pode, não pode. Não pode de jeito maneira. Aluno meu não pode errar jamais uma questão de português, né? Professor que prepara maravilhosamente bem. Marca a opção que preencha corretamente as lacunas. Marcelo e Carolina namoram durante 3 anos e estavam juntos porque se amavam. Agora, depois de tanto tempo, eles resolveram romper o relacionamento. Ela infeliz porque, na verdade, nunca entendera o porquê da atitude da namorada. Estamos aqui, né, estudando para a seleção para professor do Estado. SEDUC, aula de véspera. Ó, Marcelo e Carolina namoravam durante 3 anos porque se amavam, porque junto. Se amavam, porque agora? Porque no final, né? Seria ali um porquê separado. Antes do final, então sem acento. De tanto tempo, ela resolveram romper o relacionamento. Estaria ela infeliz? Por quê? Porque separado com acento. Está perto da pontuação. Na verdade, nunca entendera o porquê, né? Porque junto com acento. Então, nosso gabarito só poderia ser letra A. Erraria ou acertaria. Português para concurso com o professor Leandro Silva. Show, né? Então, a quarta aí foi letra A. Uso dos porquês. Eu vou anotar aqui o nosso gabarito. O porquê, gente, ele tem 4 empregos. O porquê junto, início de frases interrogativas. Perdão, o porquê separado, sem acento, é início de frases interrogativas, porque ele não veio, né? Por que ele não veio? Por que você me chamou? O porquê separado com acento, final de frases interrogativas. Ele não veio porque você chegou tarde, por quê? Porque junto com acento é um substantivo, usa-se diante do artigo ou de outro determinante. Ele explicou o porquê da sua decisão. Existem muitos porquês para justificar sua atitude. E o porquê junto, né, sem acento, usado em resposta. É uma conjunção equivale a pois. Ela não veio, ele não veio porque estava trabalhando. Cheguei tarde porque o trânsito estava intenso. Lembrando, gente, que tudo isso aqui, ó, você encontra aí, ó, no canal. Uso dos porquês. Aí você coloca meu nome e o próprio canal aí vai indicar para você, tá bom? Tem vários vídeos aí sobre o uso do porquê. Tem o de conhecimento pedagógico, ó, vai lá conferir, tá bom? Corre lá, corre lá, corre lá. Tem até conhecimento pedagógico? Tem. Você coloca lá, ó, BN, CC, e o próprio canal vai indicar para você vários vídeos maravilhosos para você arrasar na sua prova. Banca UPA e Banca Consulpan, inclusive, em alta aqui no canal, né? Muitos vídeos aí para você fechar a prova e arrasar e assumir o seu lugar, o meu estudo. Muito bem. Quinta questão.
Muito bem. Figuras de linguagem, né? No trecho, dá um jeito de mudar o mínimo para continuar mudando o máximo. A figura de linguagem presente, vamos lá. Metáfora é uma associação direta, né? Hipérbole é um exagero. Hipérbole é uma inversão das palavras. Anáfora é uma repetição e antítese são ideias opostas. Vamos entender como isso aqui é trabalhado, ó. Comparação, eu tenho uma símile, né? Seus olhos brilhavam como coriscos. Então, tem uma comparação. Metáfora, consiste em uma comparação, mas sem a presença de uma conjunção. O amor é fogo que arde sem se ver. Cataclese consiste no uso de um termo improvisado a um dado elemento. Toilha até o céu da boca. Metonímia, ou sinedoque, consiste em substituir uma palavra por outra com a qual era presente o sentido pertinente. É bíblico ganhar-se o pão com o suor do rosto. Trabalho, né? Perífrase, ou antonomásia, consiste na substituição de um ser ou por uma circunstância ou qualidade ao qual ele se refere. O bom pastor ensinou a caridade. Jesus. Sinestesia consiste no uso de sensações percebidas por diferentes sentidos ao mesmo tempo. Então, usa os sentidos para poder compreender. Aquela voz doce e luminosa o hipnotizava, né? Então, sinestesia envolvendo os sentidos. Então, aqui a gente vê, se ele diz que dá um jeito de mudar o mínimo para o máximo, são opostos. Então, só pode ser o quê? Antítese. O gabarito da quinta seria letra E. E aí, já fizemos 5. Quantas questões você acertou? Coloca aí para mim nos comentários. Ó, para chegar na aprovação, segundo as estatísticas, você tem que fazer pelo menos aí 80% da prova, mas aluno meu fecha a prova e faz 100%. Sexta questão. Vamos aí para mais uma questão que também pode ser usada em redação, a questão do uso do hífen. Ó. Pega o bizuzinho, iguais se separam, diferentes ficam juntos. Ação alternativa em que o hífen, conforme o novo acordo ortográfico, está sendo usado corretamente. Ele fez sua autocrítica ontem. Ele é mal educado. Ele tomou um belo pontapé. Fui ao supermercado, mas não entrei, ó. Fez autocrítica. Se é diferente, era para estar junto. C. Ponta, pé. Era para estar tudo junto. Fui ao supermercado. Diferentes ficam junto. Gabarito. Letra B. Quando a palavra vier com mal e a próxima for uma vogal ou H, você coloca um hífen, tá bom? O hífen, gente, sempre é cobrado e sempre gera dúvida nos concurseiros, mas não vai gerar mais em você, porque você é meu aluno, e meu aluno arrasa, tá bom? Então, quando for vogais diferentes, não usem infraestrutura, extraoficial, autoestrada, vogais iguais. Usem anti-inflamatório, autoobservação, micro-ondas. Consoantes iguais, use subbase, superrequintado, interracial. São dicas aqui maravilhosas, tá bom? Se a primeira palavra for, ó, preste atenção, isso aqui é muito interessante. Se a primeira palavra terminar com vogal e a outra for um R e um S, eu faço a duplicação do R e do S. Para não virar antissocial, eu faço antissocial. Para não virar contra-reforma, eu coloco contra-reforma. Se a palavra terminou com vogal e a outra tem R ou S, eu faço uma duplicação. Bom? E toda vez que tiver a palavra bem, você vai usar hífen. Outra dica: se a outra palavra tem H, sempre use hífen, tá bom? Bem-vindo, bem-nascido, bem-educado, bem-humorado. Gente, só dica aqui top para você não errar mais nunca, né? Bom demais. Então vamos lá para a questão. Então, nossa sexta seria a letra B, por eliminação. Aluno meu não erraria essa questão. Sexta letra B. Aí eu vou fazer o parte 2 de conhecimentos pedagógicos, tá bom? Hoje meu dia está bem preenchido, ó. Hoje vou trabalhar à tarde em um cursinho maravilhoso. Aí à noite vou estar com vocês. É isso. A gente vai crescendo cada vez mais em qualidade, em quantidade, e aqui sempre ajudando vocês, tá bom? Vocês são meu fôlego, minha vontade de dar aula, de estudar e sempre melhorar. Vocês são o meu, como eu posso dizer, meu incentivo. Sétima questão.
Vamos lá, avançando aqui. Tem um problema aqui com a câmera. Para ir para a sétima questão, né? É a sétima. Só um minuto. Isso. É a sétima? É, gente, é a sétima, né? Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas. Vamos estudar crase. Crase é a fusão da preposição a com o artigo a ou da preposição a com o pronome aquela, aquele, aquilo, né? Lembrando que a gente sempre observa o contexto. Ó. O gerente dirigiu-se a. Quem se dirige, dirige a algo. Pediu a preposição a. Quando tem um pronome feminino, possessivo fica facultativo. Posso colocar ou não. O gerente dirigiu-se à sua sala e pôs-se a falar. A crase rejeita verbo. Então, a segunda opção tem não tem crase. Então, não pode ser a A, não pode ser a B. Pode ser a A, pode ser a D, pode ser a E. O gerente dirigiu-se à sua fala e pôs-se a falar a todas, né, a todas as pessoas convocadas. Diante de pronome indefinido, não se usa crase. Então, a primeira pode ter crase ou não, a segunda não tem, a segunda não tem. O gabarito só pode ser letra C, né? Letra C. C de com certeza, né? Sétima aí, letra C. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a crase, sobre a teoria. Lembrando que eu tenho todas essas aulas aqui no canal para você conferir, tá bom? Show. Então vamos lá. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, regra geral. Trocar a palavra feminina por uma masculina, equivalente se houver a correlação. Se você trocar, um bisuzinho aí para você, se você trocar uma palavra feminina por uma masculina e tiver sentido, tem crase, ó. Ele dirigiu-se à fazenda. Ele dirigiu-se ao clube, tem sentido. Então, eu uso a crase, tá bom? Ele foi à igreja. Ele foi à missa. Igreja pode ser equivaler por missa, tá bom? Lembrando que a palavra tem que ser feminina para poder ter sentido, tá bom? Não há necessidade de serem palavras com sentidos semelhantes, tá bom? É só um bizuzinho aí para você não errar mais. A crase detesta aí a questão do verbo, tá bom? Já elimina. Lembrando que a crase também trabalha com palavras femininas, tá bom? Na maioria das vezes. E muitas outras regras que a gente pode ver aí em outros estudos. Ação alternativa é que apresenta hiato e ditongo respectivamente. Ó, hiatos são separados, ditongos dois são juntos, vogais sem vogal. E tritongo é sem vogal, vogal é sem vogal. O ruído, hiato, dos dois, ditongo, ratos assustam os rapazes. Ah, só duas palavras, né? Quarto não pode ser, porque não é hiato. O criar é hiato. Juiz é hiato também, não pode ser a C. Nada é gratuito, ditongo. Com certeza o nosso gabarito, nós temos um hiato e um ditongo, seria o quê? A letra A. Mas vamos revisar o que é hiato, o que é ditongo, o que é tritongo. Aqui a gente está falando de quê? De fonética, né? E fonética sempre cai em concurso. Oitava, letra A. Agora vamos entender por quê, né? Ó, o hiato, vogal mais vogal em sílabas diferentes. Ó, hiato, né? A própria palavra hiato é um hiato. Ditongo, vogal mais sem vogal na mesma sílaba. Ele pode ser crescente do forte para o fraco, decrescente do forte para o fraco. Do fraco para o forte, do forte para o fraco. Bom? Se for crescente, é vogal mais vogal, relógio. Se for decrescente, é vogal mais sem vogal, a palavra beijo. E a palavra tritongo é sem vogal mais vogal, mas sem vogal na mesma sílaba. Um exemplo, Paraguai. Bom, pode ser oral, nasal, tá bom? Isso aí também pode ser perguntado a você. Show de bola. Vamos agora para a nona questão.
penúltima questão, né? Totalzinho aqui, quem é meu aluno sabe que eu amo essa acentuação, né? Cai demais em concurso, eu sempre abordo aqui. Assinale a frase incorreta quanto à acentuação gráfica. A funcionária remeterá os formulários até o início do próximo mês. Ninguém poderia prever que a catástrofe traria o tamanho ônus para o país. Este voo está atrasado. Os senhores têm que embarcar pela ponte aérea e fazer conexão. O pronunciamento feito pelo diretor na Assembleia revestia-se de caráter inadiável. Segundo o regulamento em vigor, o órgão competente tomará as providências cabíveis. A funcionária para oxiterminado de tongo remeterá oxiterminado em A, até oxiterminado em E, início para oxiterminado de tongo, próximo para paroxítona, mês monossílabo tônico. Não tem nenhum erro. Ninguém é oxiterminado em EN, catástrofe proparoxítona, ônus para oxiterminado em S, país e ato. D. Pronunciamento feito pelo diretor da Assembleia, não tem mais acentos e tongos abertos, revestido de caráter para ser terminado em R, inadiável, para ser terminado em L. Segundo o regulamento em vigor, o órgão para ser terminado de tongo, competente tomará para ser terminado em A, providência para ser terminado de tongo, cabível para ser terminado de tongo crescente. O gabarito, gente, seria a letra C, porque vogais iguais perderam o acento, tá bom? Vogais iguais aí perderam o acento. Então, a nona seria a letra C. Vamos aqui entender algumas regras da acentuação, né? Então, a palavra oxítona é quando o som forte é na O, terminado em A, é O, em seguida com seus plurais. Sofá, jacaré, avô. Palavras paroxítonas são quando são na penúltima sílaba, são as regras que tem mais, né? Terminadas em I, IS, N, uns, R, X, ans, ãos, de tom, PS. Lá no canal tem todas essas dicas, tá bom? Pólen, safari, íris. Proparoxítonas, todas têm acento e estão na antepenúltima. Árabe, árvore, exército. Hiato, quando são dois sons separados e a segunda vogal é I ou U, seguido ou não de S. Saúde, paraíso. E os ditongos abertos perderam se forem paroxítonas, uma assembleia ideia. Só ficam com acento se tiver na última sílaba ou for monossílabo tônico, como na palavra troféu e como na palavra céu. Bom, corre lá no canal para conferir. E, gente, não podia terminar, né, com essa última questão. A primeira parte vai ter a segunda parte, tá bom? De português, eu queria aqui deixar uma frasinha para vocês. E se é possível sonhar, então não é impossível, para ter um errozinho, impossível realizá-lo, tá bom? Então, se você sonha, é possível realizar, mas você precisa pagar o preço e renunciar e estudar com o grupo e com o professor Leandro, tá bom? Então, tá aí meu canal, professor Leandro Silva, concursos, tá bom? Tem aí o meu Facebook, tá bom? Leandro Silva, tem aí o meu Instagram, professor Leandro Oficial 10, tem meu Gmail, Hotmail para você entrar aí em contato com o prof, tá bom? Vem lá fazer parte, vem fazer parte dessa galerinha de aprovados e aprovadas, tá bom? Tem minhas redes sociais para você seguir, cada vez mais ficar informado, tá bom? Meu valor acessível, graças a Deus, com muitas aprovações, e você pode ser o próximo ou a próxima, tá bom? Eu posso te ajudar a chegar lá, eu tenho experiência e eu tenho um respaldo para falar isso. Bom, última questão para a gente fechar essa aula aqui maravilhosa, que envolve aí, gente, né, a escrita das palavras, né, corretas, né? Concerto com C dá a ideia de concerto musical. HA dá a ideia de existir. O A pode ser preposição, artigo ou pronome. Os sessões, existe o sessão, reunião de S's, de pessoas, existe a sessão com C de permitir e existe a secção de lugar. Assistir ao concerto do balé Bolshoi, concerto com C, porque dá a ideia de apresentação. Daqui a pouco, sem a preposição, né, vão dizer que há vida em Marte, que existe vida em Marte. Então, concerto com CAHA. As sessões da Câmara são verdadeiros programas de humor. Sessões de reunião. Reunião de S's. Há dias que não falo com Alfredo. HA. Né? Então, conferindo o nosso gabarito, seria o quê? Letra D. Né? Nosso gabarito seria letra D. E aí, acertou? Errou? Quantas questões você fez? Coloca aí para mim. Foram 10, uma foi anulada, tá bom? Para estar aprovado, tem que ter feito aí no mínimo aí 8. 8, 9. Uma foi anulada. 8, 9, tá bom? Se você fez 7, você ficou ali no cadastro do reserva. Se você fez 6, precisa estudar mais um pouquinho, tá bom? Para sair cada vez melhor, tá bom? Na próxima você faz 7, 8, 9, 10, até chegar à perfeição, tá bom? Gente, é isso. Show de bola. Até
Até a próxima, se Deus quiser. Aqui é o parte 1, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, segue o professor também no Instagram, vem estudar comigo, né? Qualquer dúvida, me procura aí nas redes sociais e no privado, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Daqui a pouco vem o parte 2. Aqui foi o parte 1 português, daqui a pouco eu gravo conhecimentos pedagógicos. Tchau, pessoal. Fui!